Parte 1. O encontro com a luz. Você já ouviu falar de alguém que perseguia cristãos e depois virou o maior missionário da história? Essa é a história de Saulo de Tarso, um homem temido, um nome que causava pavor nos seguidores de Jesus, mas um encontro inesperado mudaria tudo, para sempre. Saulo não era qualquer homem. Nascido em Tarso, uma cidade influente do Império Romano, ele cresceu como fariseu, seguidor fiel da lei de Moisés. Era inteligente, estudado e apaixonado por tudo que acreditava ser a verdade. E quando os cristãos começaram a se espalhar com sua mensagem de que Jesus era o Messias, Saulo viu aquilo como uma ameaça, uma heresia. Para ele, esses seguidores de Cristo estavam profanando o nome de Deus. Por isso, decidiu agir. Saulo se tornou um perseguidor implacável da igreja. Entrava de casa em casa, arrastava homens e mulheres para serem presos. Sua fúria era tão intensa que ele foi até os líderes religiosos e pediu autorização para expandir sua caçada. Seu próximo destino? Damasco. Ele queria ir até lá para prender todos os que invocavam o nome de Jesus. Mas o que ele não sabia era que aquela viagem mudaria sua vida para sempre. No caminho para Damasco, por volta do meio-dia, o sol estava brilhando forte. A estrada era longa e poeirenta. Saulo e os homens que o acompanhavam caminhavam com pressa, e então aconteceu. Uma luz do céu, mais brilhante que o próprio sol, o cercou. Saulo caiu no chão. Era como se o tempo tivesse parado, e então ele ouviu uma voz poderosa, firme, mas cheia de algo que ele nunca tinha sentido antes. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, atordoado, respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta ecoou como um trovão em sua alma: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aquela frase mudou tudo. Em um instante, toda a certeza de Saulo desmoronou. Ele passou a vida acreditando que estava servindo a Deus. Mas agora, Deus mesmo falava com ele. Era Jesus, vivo, glorificado. E então, seus olhos se fecharam. Quando ele tentou abrir novamente, tudo estava escuro. Ele estava cego, fisicamente cego. Mas espiritualmente, começava a enxergar. Os homens que estavam com ele estavam perplexos. Haviam escutado a voz, mas não viram ninguém. Eles olharam para Saulo, agora ajoelhado, tateando o chão como uma criança perdida. Quando tentaram ajudá-lo a levantar, perceberam. Ele não conseguia enxergar nada. Não vejo. Pela primeira vez em sua vida, Saulo, o fariseu respeitado, o homem das palavras duras e da lei rigorosa, estava completamente vulnerável. Guiado pelas mãos de outros, foi levado até Damasco. 3 dias. 3 dias em completa escuridão. 3 dias sem comer, sem beber. E principalmente sem entender o que estava acontecendo. Mas dentro do silêncio, algo estava nascendo. O Saulo orgulhoso começava a morrer. E uma nova alma, mais humilde e sensível à verdade, estava despertando. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Deus falava com um homem chamado Ananias, um discípulo fiel, temente ao Senhor. Deus o chamou em visão e disse: Ananias. Eis-me aqui, Senhor. Vai à rua chamada Direita e procura na casa de Judas por um homem chamado Saulo. Ele está orando e viu em visão um homem chamado Ananias entrando e impondo sobre ele as mãos para que recobrasse a vista. Ananias ficou em choque. Senhor, eu ouvi muitos falarem sobre esse homem, quanto mal ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Mas o Senhor respondeu com firmeza: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Era inesperado. Mas Deus via além da aparência. Ele via o coração. E mesmo no perseguidor, Deus via o futuro pregador. Ananias, com o coração acelerado, obedeceu. Foi até a casa de Judas, onde Saulo estava hospedado. Ao entrar, viu um homem diferente.
Não o arrogante fariseu, mas alguém quebrado, em silêncio, orando. Ananias se aproximou e, com coragem, colocou as mãos sobre os ombros de Saulo. Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e fiques cheio do Espírito Santo. E naquele instante, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele voltou a enxergar. Mas não era apenas a visão física que retornava, era uma nova forma de ver o mundo, uma nova vida nascia ali. Saulo se levantou, foi batizado, comeu, recuperou suas forças, mas o mais importante, agora ele sabia que sua missão seria outra. Ele não seria mais um perseguidor do caminho, agora faria parte dele. Daquele momento em diante, algo em seu interior queimava, uma urgência, uma paixão, um propósito. O homem que antes odiava os cristãos, agora os chamava de irmãos. O mesmo Saulo que havia assistido à morte de Estevão, sem mover um dedo, agora usaria cada palavra, cada passo e cada gota de sangue para proclamar a verdade que antes tentava calar. Mas não seria fácil. As notícias da conversão de Saulo se espalharam rapidamente. Muitos não acreditavam. Os cristãos o temiam. Achavam que tudo era uma armadilha. Já os fariseus e judeus ficaram furiosos. Como aquele que era seu braço direito agora se voltava contra eles. Saulo, agora com o coração inflamado pelo Espírito, começou a pregar imediatamente. Nas sinagogas, ele declarava com ousadia: Jesus é o Filho de Deus. A cidade inteira se agitava. As pessoas cochichavam nas ruas. Havia espanto, havia raiva, havia dúvida. Mas Saulo não parava. A perseguição que ele promovia, agora ele enfrentava. E isso era só o começo. Se você chegou até aqui, é porque essa história está tocando o seu coração. Essa foi só a primeira parte da jornada de Paulo. Ainda vem a transformação, o novo nome e a missão que Deus colocou nas mãos dele. Na parte 2, e como um perseguidor, se transformou no maior pregador do Evangelho. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e compartilha essa palavra com alguém. Isso nos ajuda muito a espalhar mais conteúdos como esse. Parte 2. Paulo começa a pregar e é preso pela primeira vez. O calor de Damasco ainda ardia sobre as pedras das ruas quando Paulo, recém-transformado pela visão gloriosa de Cristo, ousou entrar nas sinagogas. Não mais como perseguidor, mas como pregador. Sua voz firme e convicta proclamava: Jesus é o Filho de Deus. As palavras chocavam. Os que o conheciam como Saulo, o implacável, se perguntavam se não seria armadilha. Mas não era. Era verdade. Ele havia visto o Senhor, e nada poderia calá-lo agora. Logo, a perseguição se inverteu. Os judeus que antes o aplaudiam, agora o odiavam. Tramaram sua morte em segredo. Dias depois, irmãos da fé o ajudaram a escapar. Desceram-no dentro de um cesto pelos muros de Damasco, sob a escuridão da noite. De cidade em cidade, Paulo prosseguia. Pregava em Jerusalém, em Antioquia, em Listra e Derbe. Povo algum o deixava sem reação. Alguns criam, outros queriam matá-lo. Mas Paulo não recuava. Durante sua segunda grande viagem missionária, Paulo chegou a Filipos, acompanhado de Silas. Lá pregava à beira do rio, onde algumas mulheres ouviam com o coração aberto. Uma delas, Lídia, foi batizada com sua casa. Mas nem todos o recebiam assim. Certo dia, Paulo libertou uma jovem escrava que era usada para adivinhações. Os donos da moça, furiosos por perderem lucro, arrastaram Paulo e Silas à praça pública. Estes homens perturbam a cidade, gritavam. Sem julgamento, foram espancados com varas, açoitados em praça pública e lançados no fundo da prisão. Seus pés foram presos ao tronco de madeira. A cela era úmida, escura, mas não houve murmúrio. À meia-noite, em meio às correntes e feridas abertas,
Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor. E então, o impossível. Um terremoto sacudiu os alicerces da cadeia. As portas se abriram, as correntes se soltaram. O carcereiro, ao ver aquilo, quase tirou a própria vida, certo de que os prisioneiros haviam fugido. Mas Paulo gritou: "Não te faças nenhum mal, todos estamos aqui." Naquela mesma noite, o homem levou Paulo e Silas à sua casa, lavou-lhes as feridas, ouviu o evangelho e foi batizado com toda a sua família. Quando amanheceu, os magistrados souberam que haviam espancado cidadãos romanos sem julgamento e vieram pedir desculpas pessoalmente. Paulo saiu de Filipos, não como um fugitivo, mas como um homem que havia semeado o evangelho com sangue e louvor. Referência: Atos, capítulo 9, capítulo 16. Parte 3. As últimas prisões de Paulo e seu martírio. O tempo passou. Paulo já era um nome conhecido e temido. Onde passava, igrejas nasciam e ídolos caíam. Mas também nasciam inimigos. Os líderes judeus o odiavam mais que antes. E até os pagãos viam nele um inimigo de seus deuses. Ele sentia que seu caminho o levaria de volta a Jerusalém. Apesar dos avisos e profecias, ele disse: "Estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus." Atos, capítulo 21, versículo 13. Assim foi. Chegando à cidade santa, foi reconhecido no templo, acusado falsamente de profanar o lugar santo. A multidão se agitou, gritaram, bateram, quase o mataram ali mesmo. Soldados romanos intervieram e o prenderam. Mesmo algemado, Paulo pediu para falar ao povo. E falou, contou sua história, sua conversão, pregou Cristo. Mas ao mencionar que Jesus o enviou aos gentios, a fúria se reacendeu. Preso por segurança, foi levado à fortaleza de Jerusalém. Lá começou uma longa série de julgamentos diante de governadores como Félix e Festo, e até do rei Agripa. Nenhum achou crime nele, mas por pressão política, Paulo permaneceu preso por anos. Cansado da injustiça, usou o direito que tinha como cidadão romano, apelo para César. E assim, sob escolta, Paulo foi enviado para Roma. A viagem e o naufrágio. A jornada foi difícil. No mar, uma tempestade feroz se abateu sobre o navio. Durante 14 dias, os passageiros não viram sol nem estrelas. Muitos perderam a esperança de viver. Mas Paulo, prisioneiro entre soldados, ergueu-se com fé. Ninguém perderá a vida. Um anjo do Deus a quem pertenço me apareceu esta noite. Atos capítulo 27, versículo 23. O navio naufragou na ilha de Malta, mas todos sobreviveram como ele dissera. Ali, Paulo curou enfermos e deixou uma marca da graça de Deus. Roma, prisão domiciliar e a palavra solta. Chegando a Roma, Paulo não foi lançado em uma masmorra, ainda não. Ficou em prisão domiciliar, vigiado, mas livre para receber quem o visitasse. Durante 2 anos, ensinou o evangelho com ousadia e sem impedimento. Dali, escreveu cartas profundas aos Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, mas o tempo corria e os ventos do império mudaram. A última prisão e o fim. Anos depois, já liberto e tendo viajado novamente, Paulo foi preso uma última vez. Agora não era mais uma casa vigiada, era um calabouço gelado, úmido, escuro. Abandonado por muitos, ele escreveu sua última carta. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Sabia que o fim estava próximo, e mesmo ali, sozinho, ainda escrevia, orava, fortalecia os irmãos. O martírio de Paulo. Roma estava mergulhada em caos. O imperador Nero acusava os cristãos de crimes que não cometeram. Uma perseguição brutal se instaurou. E Paulo, como figura central da fé, foi condenado. Por ser cidadão romano, não foi crucificado como Pedro, mas recebeu a sentença de morte por decapitação.
Levaram-no fora dos muros da cidade até um campo solitário. Não havia multidão. Não houve defesa. Apenas soldados, o executor e o céu sobre sua cabeça. Ali, Paulo fitou a eternidade. Talvez tenha dito baixinho: para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses capítulo 1, versículo 21. A espada brilhou no sol romano e desceu firme. A cabeça caiu. O corpo tombou. Mas a mensagem jamais se calou. Fim de uma jornada. Início de um legado. Paulo, o ex-perseguidor, tornou-se o maior pregador. O que causava medo passou a inspirar fé, de perseguidor da igreja, a coluna da igreja, de prisioneiro dos homens, a testemunha da liberdade em Cristo. Referência: Atos capítulos 21 a 28, segunda carta a Timóteo capítulo 4. Tradição cristã primitiva. Obrigado por acompanhar até aqui. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Que a vida e o exemplo de Paulo inspirem você a caminhar com fé, coragem e perseverança. No próximo vídeo, traremos mais histórias que edificam e transformam. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.